Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer esse top de macramê. Espero que vocês gostem, vamos lá? Aí a parte da frente e a parte de trás e a parte de cima. Então vamos lá, desculpa, são 8 cordas. Essa minha corda ela tem 3 milímetros, 8 cordas de 2 metros e 5 centímetros, e aqui na metade delas eu vou começar a trançar. Eu vou começar a trançar aí a nossa alça, tá? Se vocês não quiserem colocar aqui e começar fazendo essa parte na própria mesa, acho que é até melhor, porque aí vocês sabem exatamente. Vocês têm o controle aqui das linhas, né? Posso pregá-las e fazer. Então, ao todo vão ser 56 centímetros, tá? Então, vamos lá. Vai ser 28 centímetros para cada lado, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Vou pegar toda essa parte que eu vou trabalhar primeiro e vou começar a fazer a minha trança. Straight doing it. Blow. Check. What up, Don? Então tem uns vídeos aí que eu vou deixar na descrição onde eu explico melhor como que eu faço essa trança que eu tô fazendo na lateral, né? Não sei se tá dando pra vocês verem bem. Eu vou terminar de fazer aqui e já volto mostrando como é que ficou. Então aí como é que ficou, ó, deu 56 centímetros, ficou super bonito, delicado, né, passando de um lado e do outro. E agora a gente vai fazer o restante aqui. Então aqui pra finalizar essa parte, a gente vai pegar assim, 2 e 2, ó, e a gente vai fazer um nó quadrado com as duas de cada lado. Só que a gente tenta manter o X no meio. Fazer aqui, ó. Pra não abrir a nossa trança, né? Fiz um nó quadrado aqui. Agora que eu vou fazer o outro nó quadrado. Pra esse lado, pra esse lado. Então aí para um lado e para o outro, tá? Agora que eu vou deixar exatamente no meio, vou pegar 4 e vou unir com um nó quadrado aqui no meio. Aí, unir com um nó quadrado aí no meio, tá? Então aqui agora eu vou pegar outra corda pra gente usar como guia. Essa aqui tem 1,22 m. Aí vocês podem deixar aqui na metade. Vou pôr a metade aqui e vou virar pra cá e vou fazer o nó aqui, tá? Então essa vocês podem fazer um pouco maior, um pouco menor, depende do tamanho que vocês querem fazer aí de busto, tá? A ideia sempre é medir ou ter as medidas antes para quem vocês querem fazer, né? Se é para vocês mesmos ou para outra pessoa. Então aqui o que a gente vai fazer tenho a minha linha guia, vou fazer nós festonês com essas aqui e a gente vai inserir outras linhas aqui a partir da linha guia, tá? Então aqui eu vou começar a fazer um nó festonê
Então aí como ficou, e agora a gente vai começar inserindo cordas. Começar inserindo cordas de 1,30, 1,30 m aqui por todo a nossa blusinha, né? Todo o nosso top. A gente vai vir, ao invés de eu fazer como eu sempre faço, eu vou colocar por trás da corda. Eu vou jogar as duas cordas para dentro, para fora, para ficar ao contrário, para ficar parecido com esse aqui. Tá vendo aí? E agora eu vou inserir o restante, todas as outras cordas, e já volto. Straight doing it. Blow. Check. What up, Don? Então aqui está como ficou, tá? Aqui a parte da frente, vou mostrar a parte de trás. Aqui a parte de trás, ó. Deixei aqui mais ou menos 1 centímetro da parte que eu amarrei. Aí até onde vai. E aqui na frente também. De um lado a gente tem 48 linhas e do outro a gente tem 48 linhas, tá? E aí vai depender do tamanho que vocês querem fazer, vocês podem agregar mais linhas ou não, pra fazer maior aí, né? Só que lembrando que essa linha aqui também tem que ser maior. Agora a gente vai cortar outras 2 linhas de 1,30 m. Eu vou usar outra linha de 1,30 m e vou fazer um festonê rente aqui, ó. Vou usar ela como guia, vou amarrar ela ali atrás. E eu vou fazer exatamente como a gente fez aqui pra gente segurar todas as nossas cordas aí. Então a gente vai passar outro de nó festonê. E a gente vai pegar outra linha de 1,30 m também. E a gente vai calcular aí mais ou menos embaixo do peito, né? Na parte do peito. A parte do peito ela vai estar só assim. Então ela vai ser see-through, né? Você consegue ver através. Mas aí vocês podem colocar, enfim, para ser usado com biquíni, etc, né? E pode colocar também um forro depois, se vocês quiserem, tá? E aí eu vou fazer outro nó festonê de fora a fora, aqui embaixo, na parte de baixo do peito, tá? E depois a gente vai trabalhar um pouco a parte de baixo. Então agora, vou pegar minha corda de 1,30 m, medir ela no meio aqui, para um lado e pro outro. Essa minha corda, ela tá pequena, ó, tá vendo aqui? Eu gosto de deixar aqui mais do que tem aqui, que eu acho que tem uns 10 centímetros. Eu gosto de deixar 15 ou 20 pra pessoa conseguir dar um nó bom, sabe? Essa minha corda aqui, ela tem 1,10, por isso que tá pequena, tá? Então eu vou cortar outra linha de 1,20, 1,30. Então aqui eu cortei 2 outras linhas de 1,30, eu vou pegar uma, dividir ela no meio, e a parte aqui do meio a gente vai colocar aqui no meio, e a gente vai levar o restante para trás e vou dar um amarrinho aqui. Ó, ficou mais ou menos, deixa eu ver. Tento deixar as partes iguais, ó, que tá sobrando, e vou dar o meu amarrinho e vou amarrar aqui. E agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso segundo nó festonê. Eu começo aqui no meio e vou para as laterais, tá? Então aqui vocês podem pegar qualquer linha e começar a fazer. Aí não ficou tão rente, eu vou fazer de novo para ser o mais rente possível, e aí vamos continuar. E eu volto daqui a pouco para mostrar para vocês. Então vamos lá. Aqui eu já fiz 2 fileiras de nó festonê, e vocês percebam que o segundo eu coloquei ele um pouquinho mais para cima para dar um relevo aqui, ó. Tá vendo aí? Se vocês quiserem fazer assim é opcional, tá? Ou vocês podem fazer um embaixo do outro certinho. Aí como ficou por enquanto. Minha filha tá gritando lá atrás, gente. Agora aqui
eu vou passar uma ou duas fileiras. Eu acho que eu vou fazer 2 fileiras de festonê embaixo também para ficar igualado em cima e embaixo, tá? Então vai ser mais 2 cordas de 1,30, 1,40 mais ou menos, porque eu achei que as minhas de 1,30 ficaram pequenas ali em cima. Então agora para fazer o segundo festonê, eu vou pegar a minha linha, dobrar no meio e eu vou deixar uma medida daqui a aqui de 15, 16 centímetros, tá? Mas aí também depende do tamanho do peito de vocês. Se é maior, se vocês precisam de uma medida maior aqui, dependendo do volume que vocês tiverem, né? Dá pra entender? Aí eu vou amarrar aqui atrás. Vocês percebam que a medida da frente não é a mesma da medida de trás, ó. Aqui atrás fica como 5 centímetros daqui a aqui. Mas aqui na frente a gente vai ter uma medida de... Aqui eu tenho 14 centímetros, tá? 14, 15, tá? Eu acho que tá bom. Eu vou fazer esse primeiro e depois eu vejo se eu faço uma segunda linha aí. Só pra igualar em cima e embaixo, tá? Então aqui eu já fiz, ó, as 2 linhas de festonê aí. Embaixo aqui do peito, tá vendo aqui? E o que eu não falei pra vocês é que nem todas as linhas eu passo ela e faço um nó. Então aqui eu comecei passando todas, ó, no meio. E aqui do lado, ó, se dá pra vocês verem, eu peguei só algumas linhas, não peguei todas. Vocês podem fazer uma assim, uma não, pra não ficar muito grande, porque você sabe que o festonê ele vai aumentando pra lá, né? Então eu não preciso se preocupar em pegar todas as linhas aqui nas laterais, tá? E aí você pode intercalar a linha que você pegou em cima, você pega uma linha embaixo que você não pegou em cima, tipo assim. E aí eu fui descendo aqui na lateral, ó. Tá assim elevado porque eu coloquei aqui um alfinete, ó. Mas aí vocês façam o desenho aí pra ir caindo direitinho na lateral, tá? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Aí aqui é pra vocês verem como tá. Vou até terminar desse jeito, cortando um pouquinho mais aqui, ó. Todas rentes as linhas. E já ia ficar um top super bonitinho, né? Mas aqui embaixo eu tô pensando em colocar nós quadrados caindo pra lateral aqui. Começar com um nó quadrado e ir aumentando a lateral. E fazer a mesma coisa aqui atrás. Vamos ver se a gente consegue aí. Mas se vocês quiserem deixar só até aqui, já ficou super bonitinho, super delicado. Então aqui no meio, eu pego as minhas 4 linhas que eu acho que estão no meio e vou fazer uma quadrado inicial aqui. As minhas linhas do meio ficaram um pouco menores que as minhas outras linhas. Eu acho que é porque elas eram daqui da alça, né? Então ficou um pouco menor as minhas linhas aqui. Eu vou fazer só um nó quadrado. E vou seguir, por exemplo, um nó quadrado do lado, ó. Fazer um nó quadrado aqui do lado. Fiz um nó quadrado aqui, outro nó quadrado aqui. E vou fazer um nó quadrado aqui entre os dois. E assim a gente vai começar a descer para cada lado. Se é que dá pra vocês me entenderem, né? Aqui, por exemplo, eu pego mais 4 aqui, ó. E aqui eu pego entre um e outro. E aqui entre um e outro. E aqui a gente já tá descendo, tá vendo aqui? Tô descendo para um lado e vou descer pro outro, tá? Então eu vou conseguir fazendo aqui. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pra fazer aqui a parte do nó quadrado.
Então esse aqui eu tô fazendo só um detalhe aqui na parte de baixo pra ficar mais bonitinho, tá? E aí depende de vocês, se vocês querem fazer esse detalhe ou não. Mostrar de frente. Então o que a gente tá fazendo aqui? Comecei nesse do meio e eu vim descendo. Fiz esse, fiz um aqui. Fiz um aqui, fiz esse, fiz esse. Fiz esse, fiz esse, fiz esse, fiz esse. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer 5, 6, 7. E aqui a gente vai fazer ao contrário. A gente vai descendo nesse sentido pra cá, tá? Vai ficar mais ou menos um triângulo aqui no meio vazio. Mais ou menos isso, tá? Então aqui, ó, no meio eu não vou me preocupar em pegar todas as linhas. Eu vou pegar as linhas que estão na frente, tá? Aqui, nessas laterais, ok? Então eu vou seguir fazendo aqui e depois eu mostro pra vocês como tá ficando, tá ok? Então aqui, ó, eu tô pegando as linhas que estão na frente, só. Porque também não tem como fazer tudo isso de linha no nó quadrado, né? De nó quadrado, vai ficar estranho. Então aqui eu vou pegando sempre 4 e eu vou aumentando um aqui nessa lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer 6, depois eu vou fazer 7, depois eu vou fazer 8, tá? Bom, então vamos lá. Fiz um pouquinho diferente do que eu falei anteriormente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui eu comecei no meio com o nó quadrado e eu vim 8. Eu fiz assim, diferente, como se fossem bandeirinhas, ó. Sabe, a bandeirinha da festa junina. Eu fiz assim, aqui tem 8 nós quadrados, você vai fazer 8 nós quadrados e você vai descer o triângulo aí, até ficar só um. E aqui, 8 nós quadrados vem até aqui, certo? E daqui, do que sobrou, você vai entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai contar como 8. E aí você vai fazer. Eu vim até aqui. Então eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fiz novamente o triangulinho, o triângulo aqui de cabeça para baixo, né? E aqui a mesma coisa. Eu entro um aqui, né? Por exemplo, ó. Entrei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra dar 8. Tá vendo aí? E aí sai o triângulozinho. E aqui no meio, entre eles, fica grudado, né? Não terminei só com um aqui. Aqui ficou como se fosse uma outra forma de fazer. Faço as 3 primeiras fileiras de nós quadrados até aqui. E depois eu desço o triângulozinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em cada um, tá? Deixa eu contar aqui os nós quadrados aqui de cima pra vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então são 20 nós quadrados aqui, daqui até no final, ok? A primeira fileira tem 20. E aí a gente formou aí esse detalhe, tá? Eu fiz assim porque a minha... Explicando, né? Porque a minha linha, ó, ela terminou aqui. Ela não ia poder ser mais do que isso. Não tem que... Sobrou bastante linha embaixo. Só que como fica por baixo, ó, não dá pra... Não se nota. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado.
Então eu vou começar aqui, vou fazer 3 bandeirinhas aí, né? Tipo bandeirinhas, tá? Depois disso a gente corta e aí a gente já vai ter terminado o nosso top, ok? Então agora aqui, se vocês quiserem, posso começar fazendo o primeiro triângulo desse lado. Pra quem não entendeu, pra ficar mais esclarecido, né? Então aqui eu vou começar fazendo 20 nós quadrados, né? Vou começar a primeira fileira aqui de nós quadrados. Straight doing it. Blow. Check. What up, Don? Check. We straight doing it. What up, Don? Boom. Blow. Então aqui como ficou pra gente terminar, ó. Eu terminei toda essa parte que eu tinha feito aí como se fosse bandeirinhas. Desse lado 3 e do outro lado 3. De um lado 3 e do outro lado 3, né? Só que eu achei que ficou meio incompleto, então eu puxei uma linha pra cá, outra linha pra cá e fiz o nó, festonei pra finalizar. E agora eu achei que ficou mais bonitinho. E, como vocês podem ver aqui, algumas linhas minhas ficaram menores do que as outras, tá? Eu vou cortar e, se vocês quiserem, né, usem uma linha maior de uns 2 metros quando vocês estiverem colocando a linha aqui, pra sobrar mais linha aqui e ficar tudo retinho. Então vocês podem cortar mais embaixo e ficar mais retinho, né? Como eu usei uma linha pequena de 1,30, acabou ficando pequeno aqui. Mas pra mim é só um detalhe, eu não acho que ficou feio. Eu só vou cortar seguindo o desenho, tá? Eu vou cortar, já volto e mostro pra vocês como ficou. E aí a gente vai ver um pouco atrás o fecho. Então aqui eu falei que eu ia cortar tudo nesse sentido, né? Mas eu achei melhor cortar reto aqui reto no final e deixar a minha franja toda no mesmo sentido. Achei que ficou legal. Achei que a minha franja poderia ser maior, né? Ficou pequena. Se fosse um pouquinho maior, ia ficar mais bonito. Aí, como ficou na parte de trás, tá? Aqui eu deixei 2 linhas pra amarrar em cima e 2 linhas pra amarrar embaixo. E aí, como ficou o fecho. E é isso. Me digam o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.